sempre abençoado, entra em cada lar, vai conosco andando para nos guiar. Ele está comigo no meu coração, é meu bom amigo, minha proteção. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, momento onde nós nos reunimos para louvar e agradecer as bênçãos que Deus nos concedeu, também para sermos alimentados, perdoados por este Deus maravilhoso. Hoje, nosso culto é o culto de véspera de Ano Novo, nos preparando aí para a chegada de mais um ano que nós queremos viver sob a graça e a proteção de Deus, lembrando o lema da nossa igreja: firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Iniciamos este nosso momento de culto invocando a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, no seu amor, enviou Cristo para morrer em nosso lugar e pagar o alto preço dos nossos pecados. Na sua palavra, também através do seu amor, Deus nos aponta os nossos erros, nos chamando ao arrependimento. E arrependidos, nós somos motivados a confessar os nossos pecados, buscando o perdão de Deus. Hoje nós queremos fazê-lo cantando, e cantamos o hino Tem compaixão de mim, Senhor, como a confissão dos nossos pecados. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo para o culto de hoje são as palavras do Salmo 90, versículos 1 a 12, o qual nós fazemos a leitura de forma alternada, conforme a projeção.
Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira. E o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti. E com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Deus eterno, entregamos a Tua misericórdia e perdão o ano que agora termina e confiamos à Tua bênção e amor os dias que estão por vir. No novo ano, habita entre nós com o Teu Espírito Santo, para que sempre confiemos no nome salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Vamos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. Primeira delas, o Antigo Testamento, encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 15 a 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 15 a 17, onde encontramos assim registrado: O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos capítulo 8, versículo 31, a segunda parte, até o versículo 39.
Assim escreveu o apóstolo Paulo. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a se colocarem em pé, para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho para este culto de véspera de Ano Novo. O Evangelho encontramos registrado em Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Vamos cantar o hino Nada nos separa do amor de Deus. Poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu
amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vá mostrar que Jesus os ama e o seu perdão sempre salvará. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam a nos abençoar e nos fortalecer neste momento de reflexão na sua palavra. O texto para este momento de reflexão, a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, onde destacamos como tema para este nosso momento, novo ano unidos com Jesus. Que Deus esteja a nos abençoar. Amém. Queridos de Cristo Jesus, estamos terminando mais um ano. O ano de 2020 aproxima-se do seu final e então estamos às portas do ano de 2021. E em nosso calendário, muitas pessoas esperam a virada do ano como algo que podemos dizer fosse mágico. Muitas pessoas, no seu entendimento, acham que a virada do ano pode mudar muitas coisas. Por isso que muitas vezes nós vemos uma enormidade de simpatias que devem ser praticadas na virada do ano. Muitos afirmam que deve-se usar determinadas roupas para se atrair paz, amor, dinheiro, paixão e assim por diante. Outros têm as suas simpatias que tem que correr atrás de um monte de coisas, sementes de romãs, determinadas carnes de animais devem ser comidas e outras evitadas, e tantas outras coisas. E então nós nos perguntamos o porquê destas simpatias. Infelizmente, nós chegamos à conclusão de que aqueles que praticam estas simpatias não estão firmados em Jesus, não estão firmados em Cristo. Ouvimos no texto do Evangelho que nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele coloca uma longa lista de coisas. Ele diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E então, olhamos estas simpatias, que muitas vezes vêm camufladas de tradições, e percebemos que estas coisas querem nos separar do amor de Deus. Querem nos separar principalmente da confiança em Deus. Porque nós temos um Deus presente o ano inteiro. Nós temos um Deus que prometeu: eis que estarei convosco até o fim dos dias. E muitas vezes, nesta data do final do ano, apelam-se para estas simpatias porque o seu ano não foi bom, ou porque querem coisas diferentes no ano que está vindo.
achando que uma roupa mágica pode trazer isto. Quando que o nosso sucesso, a paz, o amor, nós temos que fazê-los saírem do nosso coração. Quando nós reconhecemos quem nós somos de verdade. Pobres e miseráveis pecadores. Pessoas que erram. Pessoas que cometem falhas. Pessoas que não querem esconder estas falhas, jogando-as para baixo do tapete. Ou então, já que o ano está passando, estas falhas vão ficar para trás e por eu usar algo, o ano que vem será diferente. A única coisa que pode fazer o nosso ano ser um ano de sucesso, um ano de paz, um ano de amor, é nós estarmos apegados a Cristo. No final da epístola, o apóstolo Paulo escreve: o amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso. Mas não é nosso porque nós fomos lá e buscamos. Não é amor nosso porque nós o merecemos. Não é amor nosso porque nós o conquistamos com nossas boas obras. Mas é o amor nosso por meio de Cristo, que morreu na cruz para nos perdoar. Por isso o nosso novo ano só será um ano abençoado se nós estivermos unidos com Jesus. Firmados em Jesus. Recebendo o que aquele que está firmado em Jesus recebe: perdão, vida e salvação. E ao receber perdão, vida e salvação, a única atitude que pode brotar do meu coração, do nosso coração, é querer compartilhar isso. Por isso, talvez os nossos votos neste novo ano devem ser um ano em que nós compartilhemos perdão, vida e salvação, mostrando Jesus para todas as pessoas. Como eu disse no início, nós devemos lembrar que temos um Deus que prometeu que sempre estará ao nosso lado. Estamos enfrentando a pandemia do Covid-19, máscara se tornou o item obrigatório em nossas saídas, em nossa vida, né? Mas o nosso Deus nunca nos deixou. Ele sempre esteve ao nosso lado. Ele sempre esteve a nos brindar, derramando o seu perdão e o seu amor. Afinal, como cristãos, nós temos uma esperança de uma vida eterna. E que esta pandemia e tantas outras doenças não tiram esta esperança do nosso coração. Por isso nós devemos viver sempre na certeza do nosso Deus presente. Aquele que está sempre ao nosso lado. Mesmo quando nós não merecemos a sua presença. Ele continua lá. Quando nós caímos no pecado, quando nós nos chafurdamos na lama da imundícia das coisas erradas, Deus está lá para nos levantar, nos limpar, nos purificar, nos perdoar. Mesmo quando todos podem nos abandonar, Deus continua presente na nossa vida. E isto é maravilhoso, porque Ele prometeu e Ele cumpre isso. Não passa por nós o cumprimento da promessa de Deus. Ele cumpre porque Ele nos ama. Por isso o apóstolo Paulo, ele afirma com tanta certeza e clareza que nada pode separar o verdadeiro Filho de Deus do amor de Deus. Porque é aquele que confia nesse Deus. É aquele que crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. É aquele que não se entrega para simpatias frívolas e tolas de virada do ano. Para aquele que não está nem aí para horóscopo e tantas outras coisas que apenas querem nos levar para longe de Deus. Nós somos guiados por Deus.
Salmo 119, 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu não preciso de outra luz. Eu não preciso querer que outro me guie. Por isso que uma virada de ano abençoada é na graça de Deus. É sabendo que Ele vai continuar a nos perdoar. Sua palavra vai continuar viva em nosso meio. E nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso nós temos que refletir sobre como respondemos à certeza da presença de Deus ao nosso lado. E então nós devemos fazer uma pergunta um tanto quanto importante. Será que nós confiamos na presença de Deus em todos os momentos da nossa vida? Ou às vezes nós achamos que Deus nos abandonou? Ou às vezes achamos que Deus não está me dando atenção suficiente, está mais preocupado com outros lugares, com pessoas talvez menos afortunadas que nós, com pessoas que têm uma doença crônica, e então questionamos se Deus está ou não está presente conosco. Se assim o fazemos, nós ainda não compreendemos o amor de Deus. Porque não é pelo fato de passarmos por sofrimentos aqui neste mundo que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. Quando nós passamos por sofrimentos neste mundo e não teríamos forças para continuar caminhando, Deus está nos carregando. Deus está nos conduzindo. Deus está, através disto, fortalecendo a nossa fé. Também nós temos que nos perguntar, será que nós valorizamos a presença de Deus em nosso meio, na nossa vida? 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano? Ou às vezes nós não queríamos a presença de Deus em nosso meio? Valorizar a presença de Deus é agradecer diariamente Ele estar conosco. Agradecer a presença de Deus é nós lembrarmos que Ele é o Senhor dos senhores, o dono de tudo, aquele que nos ama a ponto de enviar o Seu Filho para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. Por isso nós queremos responder a esse amor de Deus, responder a esta presença de Deus em nossa vida, não querendo fazer como o fariseu, da parábola do fariseu e do publicano, que foram orar e dizer: olhe só como eu sou uma pessoa boa, eu oro, eu dou esmolas, eu jejuo, e eu não sou como esse cobrador de impostos. Como seres humanos e cristãos, nós não podemos nos vangloriar de nossas atitudes. Nós temos que lembrar que nós somos pobres e miseráveis pecadores. E nós carecemos da glória de Deus. Nós carecemos, nós necessitamos da presença de Deus em nossa vida. Nós precisamos do perdão de Deus para viver. Nós precisamos do perdão de Deus para conviver uns com os outros. Porque sem o perdão de Deus, a humanidade estaria completamente perdida. Deus continua a nos buscar. Deus continua a buscar todos aqueles que vivem neste mundo através da sua palavra. Por isso, no lema da nossa igreja é dito que nós recebemos e guardamos? Não, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Aquilo não é só para nós. Nós temos que colocar isto em prática. Nós temos que anunciar. Nós temos que valorizar a presença de Deus em nossa vida. Nós temos que agradecer muito Deus estar ao nosso lado, porque Ele prometeu isto. E se Ele prometeu, nós não temos que duvidar. É diferente de muitas promessas que nós fazemos, que às vezes nós pensamos,
Só vou acreditar quando aquilo acontecer. Fulano prometeu estar em tal lugar, só vou acreditar quando ele estiver lá. Deus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está. Eu não preciso duvidar, eu não preciso ver Deus ao meu lado, Ele está. Pois Ele é o Deus perdoador. Ele é o Deus maravilhoso. É aquele que nós celebramos há poucos dias no Natal, que se fez um pobrezinho menino para carregar os nossos pecados e colocá-los na cruz, além da sua presença como Deus Pai Todo-Poderoso, ainda veio a se humanar, Deus Filho, para estar entre nós, cheio de graça e verdade, para nos perdoar, para nos salvar. É isto que significa a presença de Deus ao nosso lado. E nós temos que valorizar isto. Nós não podemos esquecer nunca isso. Seja no dia da virada do ano, no dia do Natal, Páscoa, no nosso aniversário, lembrando o nosso batizado, dia da nossa confirmação, qualquer dia. Temos que lembrar a presença de Deus ao nosso lado. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Como alguns insistem em dizer que Deus abandonou. Deus não está nem aí para a humanidade, muito pelo contrário. Deus continua preocupado com ela. Por isso que o mundo ainda existe. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Ele quer que a sua palavra chegue nos 4 cantos do mundo, que todos ouçam e creiam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas quando nós refletimos sobre a presença de Deus em nossa vida, quando nós devemos valorizar esta presença, infelizmente, até muitos cristãos preferem apelar para as simpatias do Ano Novo. Não confiam na graça de Deus. Acham que realmente uma ajudazinha não vai fazer mal. Esquecem que o nosso Deus é todo-poderoso. Se nós seguimos certas tradições no Ano Novo, não tem problema nenhum. Não tem problema nos vestirmos de branco, de preto, de vermelho, não importa a cor. O problema está quando eu tenho que vestir branco, porque senão o meu ano vai ser um ano horrível. Eu tenho que comer determinada comida, porque senão só vou ter prejuízo no meu trabalho. Se assim fosse, faríamos o maior banquete com todas as comidas que trariam sorte para nós e poderíamos passar os outros 364 anos do ano sem fazer nada. Mas não é assim. Deus quer que nós sejamos úteis na sociedade, honestos, corretos, que testemunhemos, sobretudo, o amor e o perdão de Deus. Por isso, ao ouvirmos as palavras do apóstolo Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus, nós temos que dizê-las com convicção, com fé, como o apóstolo Paulo tinha. Nada me separa do amor de Deus, nem a pobreza, nem a riqueza, nem a cor de roupa, nem o determinado alimento. Se eu vou passar o ano muito bem, ou se vamos passar dormindo, ou de qualquer outra maneira. Vejam, o amor de Deus nos é derramado todos os dias do ano. Nós nos reunimos hoje aqui para agradecer todas as bênçãos que Deus mandou sobre nós neste ano que passou. Como frisamos no início, um ano um tanto quanto complicado, um ano em que todo o mundo foi atingido por esta pandemia, mas um ano também onde a palavra de Deus rompeu barreiras e está alcançando muitos lares os quais não alcançava antes. Palavra de Deus a qual nós podemos compartilhar com um clique do nosso celular para todos que estão ao nosso redor.
Palavra de Deus que demonstra o amor que Ele tem por nós. E então eu quero frisar as primeiras palavras da epístola de hoje, para concluirmos este momento. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Repito a pergunta: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? O nosso novo ano que está chegando, nós temos Deus ao nosso lado. Será um ano abençoado, porque nós vamos estar firmados em Jesus. Com humildade, nós vamos reconhecer que nós precisamos deste Senhor. Nós não vamos entregar a direção do nosso ano ao acaso, a uma loteria de cores, de alimentos, mas sim vamos se firmar na certeza do Evangelho, aquele que veio a este mundo para perdoar todos os nossos pecados. Não importa o número de bens que tenhamos, não importa o quão esteja firme a nossa saúde, não importa o quanto sucesso tenha o meu nome, se eu não tiver perdão dos pecados, eu não tenho a salvação. Por isso, o evangelista ele escreve: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Da mesma maneira, neste novo ano que chega, ou nesta virada do ano, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isto quer dizer, confiai em Deus na virada do ano. Não confie em simpatias, não confie em promessas vazias, mas sim naquele que é o autor da vida, aquele que morreu para nos dar o perdão de todos os nossos pecados. Que Deus, Espírito Santo, esteja a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos guiar, para realmente encontrarmos na Palavra de Deus a lâmpada para os nossos pés, o guia para os nossos caminhos, certos de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Que todos nós tenhamos um novo ano unidos com Jesus Cristo, porque assim o nosso ano será abençoado. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Congregação pode sentar. Neste momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez, faz e ainda fará em nossa vida. Destacamos hoje o versículo 1 do Salmo, lido do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Refúgio é um local de proteção.
Refúgio é um local onde nós vamos quando estamos em perigo. Refúgio é onde nós nos protegemos. Ao afirmarmos que Deus é o nosso refúgio e ouvindo as palavras do apóstolo Paulo, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Nós sabemos que ninguém. E nós sabemos que é extremamente importante nós vivermos esta confiança de que nós temos este refúgio que nos protege das investidas do diabo, que nos protege das investidas de um mundo imoral e também das investidas da nossa própria natureza pecaminosa. E ao termos este refúgio protetor, como até cantamos no hino Castelo Forte ao nosso Deus, então nós ofertamos em gratidão a toda a proteção que Deus nos deu. Não apenas a proteção material, quando nos livra de um acidente, quando nos cura de uma doença, quando nos protege do coronavírus, do Covid-19, ou quando nos faz superar isto, mas também espiritualmente, quando Ele nos mantém firmados e confiantes em Cristo, também neste dia de virada de ano. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Cantamos o hino Com Gratidão, Senhor. Senhor, queremos ofertar, está ao seu dispor, o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Convido todos a se colocarem em pé para nós falarmos com nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós nos aproximamos de Ti neste momento em oração para Te agradecer todas as bênçãos que Tu tão maravilhosamente derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, nossos amigos. Senhor, obrigado pelo nosso emprego, também pelos momentos de lazer, pelos momentos de dificuldade onde nos aproximamos mais de Ti. Enfim, Senhor, obrigado por tudo que somos e temos. Sobretudo, Senhor, não podemos deixar de Te agradecer o bem mais importante, a fé em Cristo Jesus. Esta fé nos leva a confiar que todas as Tuas promessas são verdadeiras. Esta fé nos dá o conforto da vida eterna, nos dá a esperança de que a nossa vida não é apenas neste mundo, mas Tu nos prometeste um mundo melhor. E assim, confiantes, queremos viver aqui, compartilhando tudo que Tu nos deste tão maravilhosamente. Por isso, Senhor, queremos Te pedir que estejas a abençoar a Tua igreja, para que pastores e membros fiéis à Tua palavra estejam a proclamá-la com alegria, com fidelidade, com ousadia.
Querido Deus, que esta palavra possa frutificar em corações endurecidos e que o Teu Espírito Santo converta todos aqueles que muitas vezes Te rejeitam, muitas vezes estão longe de Ti, afinal Tu queres que todos sejam salvos. Querido Deus, amado Pai, também pedimos por todas as autoridades, sejam elas municipais, estaduais, nacionais. Querido Deus, esteja a abençoá-los para que eles possam realmente cumprir com o seu chamado, um chamado de bem-estar de toda a população, não apenas de uma camada da sociedade, mas de toda a sociedade. Também, Senhor, continuamos enfrentando esta pandemia do Covid-19, juntamente com tantas outras doenças, tantos outros males que acometem o nosso mundo. Pedimos que Tu continues a nos abençoar, nos fortalecer, continues a capacitar médicos, enfermeiros, cientistas, enfim, todos aqueles que lidam com a saúde e estudos, para que possam realmente acharem melhores remédios, vacinas, tratamentos, para superar tanto esta pandemia, como também as outras doenças. Mas, sobretudo, Senhor, nós sempre Te pedimos que a Tua vontade seja feita. Querido Deus, muitas pessoas estão viajando, muitas irão viajar. Pedimos, Senhor, que Tu estejas a abençoar todos, protegendo-os nas suas viagens. Também Te agradecemos aqueles que já fizeram as suas viagens e retornaram em paz e segurança. Pedimos que continues a nos proteger com a Tua mão bondosa e amorosa. Próximos da virada deste ano, 2020 para 2021, pedimos, Senhor, que Tu continues a nos abençoar com o Teu amor, o Teu perdão. Se isto, Senhor, for retirado da nossa vida e ficarmos apenas com os pedidos que a maioria das pessoas fazem, de paz, de amor, de saúde, de dinheiro e tantas outras coisas, estaremos, Senhor, perdidos. Pois o Teu perdão é muito mais valioso do que tudo isso. Por isso, o nosso novo ano só poderá ser um ano abençoado e um ano próspero, se este ano for contigo, ó Deus. Firmado em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Senhor, fortaleça-nos para sempre assim o procedermos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos de Cristo Jesus, tudo mais que pesa nos nossos corações, queremos colocar na oração que Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
Congregação pode sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o perdão dos pecados. E convida a participar da mesma aqueles que creem neste ensino, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos capítulo 11, versículos 28 a 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Gabriela estará no primeiro banco com álcool gel para aqueles que quiserem higienizar as suas mãos. Aqui na frente as marcações, respeitando 1,5 metro de distância. Vinde, pois, tudo está preparado. Olhos perdidos procurando saídas, procurando respostas, porquês de quem busca a verdade longe da escritura. O destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. Não perca seu tempo embarcando em viagens, o caminho está perto do chão. É em Cristo que a vida passa a ser mais segura, só nele pode haver salvação. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. E Cristo dentro do coração. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta, só nele sua cruz traz perdão. A resposta está perto, está à porta ao alcance, sua chance de ter salvação. Não rejeite, mas creia, Cristo é a resposta, só nele sua cruz traz perdão. Não faça perguntas onde não há respostas, olhe para onde há solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. 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 Quantas vezes eu, do fundo do coração, maltratei e magoei o meu irmão. E quantas vezes eu maldisse o seu nome, Senhor, nos momentos em que eu estava em maior aflição. Me perdoa, porque às vezes não sou digno de ser chamado de irmão. Me ajuda, me ensina
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos dar graças a Deus e orarmos. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos todas as bênçãos que Tu derramaste sobre a nossa vida, especialmente, Senhor, neste momento de culto. Obrigado, Senhor, por
sermos fortalecidos pela Tua palavra, por testemunharmos que Jesus morreu para ser o nosso Salvador e que nós o aguardamos em fidelidade na Tua palavra. Pedimos, Senhor, que estejas a aumentar o amor em nosso coração, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Assim estamos nos encaminhando para o final deste nosso momento de culto, neste ano de 2020, o último culto deste ano. Desejamos realmente que a paz e o amor de Deus estejam em nossos corações e que o nosso novo ano seja um ano abençoado por Jesus, firmado em nosso Salvador. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Nós temos ali ao fundo o informativo da congregação para aqueles que ainda não o retiraram. No mês de janeiro, mês em que estaremos em férias, do dia 1º ao dia 25, os cultos então dos 4 primeiros finais de semana foram gravados e serão postados no YouTube, no meu canal, Julian Carlos Ditchum, e no Facebook, na página da congregação, no sábado, 19 horas. Então eles já estão programados para entrar ao ar 19 horas de cada sábado, e entrando no ar no YouTube, nós compartilhamos ele na página da congregação. E no dia 30, nós teremos o nosso próximo culto presencial, dia 30 de janeiro. Lembramos, ao fundo nós temos os envelopes da congregação, para aqueles que ainda não retiraram, os envelopes de oferta. E lembramos que aqueles que não fizeram ofertas esse ano, nós não confeccionamos os envelopes e orientamos que usem aqueles que receberam no decorrer deste ano para o ano que vem. Tá? Então, são esses os nossos avisos. Desejamos que Deus vos abençoe, que esteja a nos abençoar nesta virada de ano, para que nós sempre estejamos firmados em nosso Senhor e Salvador Jesus. A paz de Cristo a todos. Concluímos cantando o hino Deus que a terra e céu fizeste. Deus que a terra e o céu fizeste, treva e fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá, Senhor, que descansando nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, fazendo